Olá? Sabe aquela paixão por cozinhar, aquela que faz o olho brilhar? E se essa paixão pudesse de fato pagar as contas? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Como transformar o amor pela comida em um negócio de sucesso aqui no Brasil. Pois é, essa é a grande questão, né? Será que dá para transformar esse amor todo pela cozinha em um negócio que realmente dá lucro? Olha, a resposta rápida é sim. Mas a resposta completa? Essa mostra que o caminho exige muito mais do que só um bom tempero. Bora entender o porquê? Então, é aqui que o sonho começa a virar realidade. Pensa assim, a paixão é o motor do carro. Essencial, sem dúvida. Mas para esse carro andar e chegar longe, ele precisa de todo o resto, né? Precisa de chassi, de roda, de um bom GPS. E no nosso caso, isso se traduz em gestão, estratégia e, claro, um conhecimento profundo do mercado. O nosso papo de hoje vai seguir um caminho bem claro, tá? Primeiro, a gente vai ver por que só a paixão não é suficiente. Depois, vamos dar um mergulho no mercado brasileiro atual. Daí, partimos para criar um plano de ação, explorar umas ideias de negócio que vão além do restaurante tradicional e, para fechar, vamos falar sobre o segredo da identidade. O que faz um negócio ter sucesso de verdade? Vamos nessa? Mas afinal, o que é esse tal de empreendedorismo gastronômico? Muita gente acha que é só saber cozinhar bem, mas, olha, é muito mais do que isso. É a arte, a ciência de juntar a culinária com uma boa estratégia de mercado e uma gestão financeira afiada. É saber transformar o alimento não só num prato, mas num produto, num serviço e, principalmente, numa marca forte. Ok, então eu vou para o mundo real. Como é que está o mercado de alimentação aqui no Brasil hoje? Porque, antes de sair construindo qualquer coisa, a gente precisa primeiro entender bem direitinho o terreno onde a gente vai pisar. E que terreno, hein? Olha só esse número, gente. 62,4 bilhões de reais. Isso foi o que os brasileiros gastaram comendo fora de casa, sabe? Em restaurantes, lanchonetes, tudo isso que a gente chama de food service. Isso só no segundo trimestre de 2023. O potencial é gigante, não dá para negar. Mas calma, tem uns detalhes bem importantes por trás desse número. E é aqui que a gente vê uma mudança bem importante no jeito que as pessoas consomem. Funciona assim. O pessoal está gastando mais a cada vez que sai para comer, buscando coisas melhores, produtos mais premium. Só que, ao mesmo tempo, a frequência diminuiu. As pessoas estão saindo menos vezes. O que isso quer dizer na prática? Que a briga não é mais só por quem tem o preço mais baixo. A briga agora é por quem entrega mais valor. A qualidade da experiência. Isso virou a peça-chave do jogo. Beleza? Com esse cenário do mercado na cabeça, a pergunta é, por onde a gente começa a construir? Bom, agora é hora de tirar as ideias do papel e criar aquela base bem forte para o negócio dar certo. E para isso, a gente tem aqui um guia prático. São 7 passos essenciais. Pensa assim, tudo começa na base, no alicerce, que é o quê? Definir estratégia, estudar o mercado e, principalmente, conhecer a fundo quem vai ser seu cliente. Depois, a gente parte para a criação, pensar na experiência, montar um cardápio claro e achar o seu nicho. E, por fim, como o mundo vai saber de você? Divulgação, parcerias, mídias, mas vamos focar agora nos pontos que são mais críticos. Olha, de todos esses passos, conhecer seu público talvez seja o mais fundamental de todos. E isso não é chute, tá? É quase um trabalho de detetive. É investigar para entender os desejos, os hábitos, até a renda de quem você quer atender. Porque só assim dá para criar uma oferta que, realmente conecta, que se torne irresistível para aquela pessoa. E isso já emenda em outro ponto crucial, a experiência. Hoje em dia, as pessoas não estão comprando só comida. Elas compram momentos, compram memórias. Pensa bem, um ambiente legal, um atendimento que faz a pessoa se sentir especial, uma boa história por trás do prato, tudo isso transforma uma simples refeição em algo memorável. É isso que cria a conexão de verdade, que faz o cliente voltar sempre. Agora, quando a gente fala em negócio de comida, a primeira imagem que vem na cabeça é um restaurante, né? Com mesas, garçons, mas não precisa ser assim. O cenário de hoje abriu um leque de possibilidades, com novos formatos bem interessantes. E olha, as possibilidades são muitas, viu? E várias delas são bem mais acessíveis do que parece. A gente está falando de food trucks levando sabor pelas ruas, de marmitas personalizadas para um público super específico, serviço de alimentação para eventos, até consultoria culinária. E, claro, não podemos esquecer do gigante do setor, o delivery. E já que a gente tocou no assunto delivery, os números aqui não deixam mentir. Quase metade dos restaurantes já estava operando com delivery em 2024. É um crescimento bem expressivo em relação ao ano anterior. Ou seja, a delivery deixou de ser só uma opção a mais e virou um pilar estratégico para o negócio.
E o motivo é bem claro, né? Com o delivery, dá para começar com um investimento bem menor. É uma forma super inteligente de testar seus produtos, de sentir qual é a demanda do público, de construir uma clientela, tudo isso antes de sequer pensar em alugar um espaço físico. É como ter um laboratório de mercado funcionando em tempo real. Bom, a gente está chegando na nossa parte final, mas que, olha, talvez seja a mais importante de todas. Porque depois de ter a estratégia, a operação rodando, o que é que faz, de verdade, um negócio se destacar da multidão e durar? A resposta está em uma palavrinha: identidade. É ter uma essência muito clara, sabe? Uma história que seja sua, de verdade, e ser consistente nisso, tanto nos produtos quanto na comunicação. É isso que faz um cliente virar fã. É isso que cria aquele vínculo que vai muito além do sabor da comida. E no final das contas, tudo se resume a uma ideia muito poderosa. Um bom empreendedor é aquele que consegue adaptar o seu produto ao que está na moda, ao que está em alta, mas sem perder o próprio charme, sem fugir dos seus princípios. É encontrar aquele equilíbrio perfeito entre inovar e ser autêntico. Então, para fechar nosso papo, depois de toda essa jornada, fica a reflexão. Qual vai ser a alma do seu negócio? Qual vai ser a sua essência? Porque é exatamente a partir dessa resposta que uma grande história de sucesso na gastronomia começa de verdade a ser escrita.